Gente, antes de começar, bom dia, boa tarde, né? Tá rápido, né? Vocês estão numa maratona aí de palestra. Alguém não pegou, a gente vai fazer um sorteio no final. Alguém não pegou a Filipeta? O Dani? Fica com a mão levantada. A Dani é aquela mocinha pequena ali, que vocês não vão conseguir ver. Se ela não entregar, vocês correm atrás dela, tá bom? Que aí no final a gente vai fazer um sorteio aí de 2 cursos e um pinguim, né, Dani? Pinguinzinho de pelúcia aí. Como as palestras estão acabando bem em cima, eu vou dar uma esperadinha para o pessoal sentar, né? Fica mais fácil depois você ir lá para a porta, viu, Dani? Que aí você já resolve na raiz, já. Bom, vamos lá? Gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela. Eu vou apresentar aí para vocês a palestra de infraestrutura ágil com Git, Puppet e Zabbix, né? Me apresentando aí rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, eu sou gerente de infraestrutura e treinamento da For Linux. Na verdade, eu praticamente nasci na For Linux, trabalho lá desde os meus 19. E não sou tão velha assim quanto vocês pensam. Sempre trabalhei na área de software livre, mesmo passando por outras empresas, como HP, Secretaria da Fazenda. Estou mais de 15 anos aí na área de software livre. E fico colecionando certificação, porque lá na For Linux a gente tem uma corrida entre os técnicos lá, de quem tem mais certificação. Tá? Qual que é a minha ideia aqui? Eu não tenho que ficar ali, vamos ver se eu consigo. Beleza. Falando só um pouquinho da For Linux, rapidamente aí, né? A For Linux é uma empresa, acho que algumas pessoas devem conhecer, ela é uma empresa pioneira aí no mundo de Linux desde quando surgiu lá, né, nos anos 90 e tal. A gente é uma empresa de consultoria, treinamento, né, bem forte aí na área de treinamento e consultoria, e há uns 3 anos estamos caminhando aí para a área de desenvolvimento também. Hoje a gente já tem equipe de desenvolvimento bem concisa lá na empresa. A For Linux também possui uma marca chamada ForShot, que seriam cursos rápidos, né? São workshops, lançou ano passado. São cursos para quem já tem conhecimento e não tem tempo lá de ficar uma semana. Então, ela criou uma marca nova. E o legal do ForShot é que acaba sendo um pouco além de software livre, né? Então, você tem ForShots ou workshops de variados assuntos, até de gestão de governança e tal. Todos os cursos da For Linux têm uma metodologia de cenário real. A gente tenta fazer os cursos da For Linux sempre tentando simular. Eu queria até no final dessa palestra, mas está super corrida, eu vou meio que ficar devendo para vocês. Queria fazer um deploy automático, mas a internet está muito lenta, para vocês verem mais ou menos como é que é a ideia de uma filosofia DevOps, e seria mais ou menos um laboratório que a gente faz nos nossos cursos, então ficaria bem interessante. Mas eu acho que não vai dar. Agora, em agosto, a For Linux está lançando uma startup chamada RankDone, que vai ajudar aí as áreas de RH a selecionarem candidatos. Então, é uma plataforma bem interessante aí, que quando um RH precisa abrir um processo seletivo, imagina que você vai se cadastrar lá nas vagas e a plataforma já vai ranquear quem é o melhor candidato, o cara que tem mais skill e assim por diante.
Ela vai lançar agora dia 17. Bom, como eu já tinha comentado, quem chegou agora, no final da palestra a gente vai sortear aí 2 cursos de Linux e um Tux de pelúcia. Então, quem não pegou e preencheu aí o formuláriozinho para a mocinha, depois ela está lá na porta, peguem lá se vocês tiverem interesse aí de participar do sorteio, que vai ser bem rapidinho. Essa é a filipeta que vocês têm que preencher, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, vamos começar a palestra. A ideia dessa palestra é a gente eu mostrar para vocês mais ou menos como a ForLinux está mudando a forma de administrar a infraestrutura lá. Eu estou há 5 anos lá na ForLinux gerenciando a área de infra e venho acompanhando aí essa tendência do DevOps, né, com essas metodologias ágeis aí. Então, vamos dar alguns exemplos de como isso é possível usando as ferramentas aí que são usadas principalmente para desenvolvimento. Quantas vezes você já precisou repetir as mesmas configurações manuais para criar ou configurar a sua infra? Só para eu saber o público daqui, quantos aqui são sysadmin? Ok, vocês estão na palestra certa. Eu não sou desenvolvedora. E quantos são desenvolvedores? Ok, a gente ganha então aqui. Só para saber, né, que eu não posso falar mal, né? Mas, ok, a ideia dessa palestra, se você é um sysadmin, quando eu faço essa pergunta para você, quantas vezes você já repetiu a configuração? Você fala assim, todo dia. Né? Porque, independente de você já estar indo para uma metodologia DevOps hoje, você ainda tem muito legado na sua infra que você tem que configurar e fazer de forma rotineira ou manual, sempre uma configuração. Aí você usa, às vezes, um shell script, você vai tentando resolver da sua forma. Pega um estagiário, qualquer coisa desse tipo. Né? Fala assim, ó, vai lá, instala os agentes dos Zabbix em todas as máquinas, aí, porque atualizou a versão. A ideia é que a gente não viva mais esse mundo. Né? E rapidamente, vamos dizer aí que os desenvolvedores já estão, né, vindo nessa ideia de metodologia ágil, desenvolvimento ágil, há 10 anos, aí, né, que é o surgimento. Já imaginou sua infra sendo versionada e automatizada da mesma forma que acontece com o desenvolvimento de software? Hoje é a moda, vamos dizer assim, né? A pessoa que administra hoje uma infra de TI, sysadmin mesmo, aquele cara que o máximo de programação que ele sabe é fazer shell script. Tem uma lógica ali boa, mas faz shell script, ou Perl, ou Python, coisa do tipo. Na hora que você vai para uma ideia de metodologia ágil, de infra ágil, você tem que expandir um pouco esse horizonte de um shell script que eu vou fazer ali para instalar, sei lá, configurar, compilar um programa de forma automática ou adicionar um usuário, qualquer coisa do tipo. Então, a minha ideia aqui é mostrar coisas reais que estão acontecendo que nos ajudam a fazer uma infra mais interessante. Só falando rapidamente aqui um timeline, né? Lá em 2001, só para a gente ter uma noção de tempo, né? E quando a gente fala assim, é uma coisa nova, aí você fala assim, nossa, mas 2001, então já vai mais de 10 anos. Mas realmente as coisas, elas às vezes demoram para amadurecer, né? Então a gente pode dizer aí que de 2011, 2012 para cá, o negócio realmente virou deu um boom, né? E aí as pessoas estão correndo atrás agora. Mas lá em 2001, quando surgiu o Manifesto Ágil, e aí quem é desenvolvedor aqui, obviamente, já deve ter lido, foi quando começou a despertar essa coisa de temos que fazer mais rápido e com mais qualidade. Todo chefe quer isso. Eu quero isso lá na minha infra. Quero fazer mais rápido, com menos gente e com mais qualidade. Então, resumidamente falando, quando a gente fala de ágil, e bem simplistamente mesmo, a gente quer fazer a coisa mais rápida, com mais qualidade, satisfação do cliente com menos gente. Né? Você tem histórias, por exemplo, de equipes de 20 pessoas que hoje, por estarem automatizado, se administra com 5 pessoas. Que empresa não quer isso? Né? Então, desde o surgimento lá em 2001, as coisas vêm caminhando para que tudo fique automatizado, e se você consegue, por exemplo, deixar a sua infra ágil,
essa rixa de infra e desenvolvimento, que é toda a filosofia DevOps, ela naturalmente deixa de existir. Né? Vira uma cultura, porque você está automatizado, vocês falam a mesma língua, vocês usam as mesmas ferramentas. Então, naturalmente, essa rixa de Dev e Ops, ela deixa de existir. Obviamente, se a gente caminhar junto com o desenvolvimento de software. Né? Não quero que vocês me batam no final da reunião, da palestra, que eu estou puxando sardinha para desenvolvimento, porque geralmente a gente mantém a nossa... Né, é igual o time de futebol. Eu estou jogando no meu time aqui, os caras estão jogando no dele. Mas a ideia é mostrar aqui para a gente como a gente corre atrás. Não são todas as empresas hoje que desenvolvem de forma ágil, usando Scrum, enfim, qualquer metodologia que eles queiram. Mas as empresas que já estão com desenvolvimento ágil, geralmente a infra está atrasada, ela não está acompanhando esse movimento. Então, a ideia da nossa palestra é tentar desmistificar um pouco isso. Então, em 2001 surgiu o Manifesto Ágil e as coisas começaram a caminhar para que as coisas fossem mais rápidas, padronizadas, com controle, né, com qualidade, com satisfação do cliente. Lá em 2005, só para vocês entenderem como as coisas estão ligadas, lá em 2005 começou o desenvolvimento do Puppet. Eu não sei quem conhece o Puppet, provavelmente a maioria daqui da sala. Começou o desenvolvimento do Puppet, mas ele realmente virou um negócio usável, né, e escalou no mercado a partir de 2008, quando também veio investimentos da VMware. Hoje você tem grandes empresas Oracle investindo no Puppet para automatização, AWS e assim por diante. Mas ele começou lá em 2005. E qual que é o diferencial do Puppet? É que ele foi desenvolvido em Ruby e tal. Ele foi desenvolvido por um sysadmin. Então, era um sysadmin que tinha necessidade de ir um pouco além de shell script, vamos falar assim de forma bem simplista. Ele tinha uma necessidade de ir um pouco além de shell script, porque ele queria ter um controle maior, e ele começou aí o desenvolvimento do Puppet. O mais interessante disso é que, por ele ser sysadmin, ele tirou um pouco, ele abstraiu, vamos dizer assim, essa camada de desenvolvimento. Então, hoje o Puppet é uma linguagem declarativa, você praticamente sente, quem já usa Puppet, sente que está fazendo um shell script ali, e, na verdade, está fazendo um negócio bem acima disso. O Linus Torvalds, lá em 2005 também, começou o desenvolvimento do Git, e hoje o Git é o principal versionador usado no mundo, na área de desenvolvimento. Na área de infra, sei lá, deve ter 10%, 20% da população do mundo usando o Git para infra. Você fala, Git para infra? Como assim? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, o Linus Torvalds começou a desenvolver o Git lá em 2005, porque ele tinha uma necessidade, obviamente, devido a toda a filosofia de desenvolvimento ágil, ele tinha uma necessidade de melhorar a forma de gestão do desenvolvimento do próprio kernel, tanto que a versão 2.6 alguma coisa já estava praticamente toda versionada dentro do Git. Então, é o cara que tem o dom de, estou com uma necessidade, eu vou fazer o programa. Gente, Linus Torvalds, para quem não sabe, é o autor, aí, o criador do Linux, propriamente dito. Lá em 2008 e 2009, a gente começou a surgir o DevOps, né? O termo DevOps, do jeito que ele é. E DevOps, eu não vou entrar aqui muito na filosofia, porque a ideia não é ser uma palestra filosófica, mas em 2008 começou a usar o termo de infraestrutura ágil, porque também surgiu o termo DevOps. Em 2009 teve uma palestra, uma conferência mesmo, que se usou esse termo, e logo em seguida começou a criar se tem um evento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, que chama DevOps Day. E aí foi propagando no mundo inteiro, 2010, 2011, e aí a coisa foi acontecendo. Então, o DevOps ele surgiu ali mais ou menos em 2008 e 2009, onde o Puppet já estava maduro, recebendo investimento, e assim por diante. E em 2011, porque eu vou falar desses dois carinhas, e aí não dá para deixar eles de fora, em 2011 surgiu o projeto GitLab, né, que, simplesmente falando, é um cara similar ao GitHub,
mas a diferença é que você pode instalar ele no seu servidor e gerenciar o desenvolvimento de software, o versionamento de software. Ele vai muito além, ele é um Git atrás dele, mas ele tem um front que você administra, né, você pode colocar milestones, issues, e colocar o desenvolvimento do software todo sendo gerenciado pelo GitLab. E o Jenkins, que é obviamente usado também para desenvolvimento, né, ferramenta aí de deploy automático para a gente criar jobs. Em 2011 ele também teve um fork de um produto pago que chamava Hudson, e surgiu o projeto Jenkins, GPL, e as pessoas usam ele aí principalmente para fazer integração contínua. Tá? Alguém usa, só para curiosidade, alguém usa Jenkins em infraestrutura hoje? Para ele fazer um deploy, por exemplo, um carinha, 2, 3, já dá. Ok. Bom, mas onde eu quero chegar com essa timeline? Né? É simples, é só para vocês entenderem que desde 2001 até 2011, a gente vem numa nova era, vamos dizer que uma era de 2000, a gente vem mudando a forma de se pensar, tanto em desenvolvimento, eu acho que quem é desenvolvedor aqui teve essa quebra de paradigma na sua empresa, quando começou a fazer sprints, ao invés de programar por uma spec gigantesca que você fazia, geralmente, no início de um desenvolvimento do software. Hoje você vai fazendo a coisa mais dinâmica, vai fechando sprints, vai entregando, tem um PO lá, né, principalmente quem usa a metodologia Scrum. E a infra, ela tende a acompanhar esse ritmo. Né? Hoje, a gente já deveria estar falando em infra ágil, não sendo uma novidade para as pessoas. Né? Você já deveria chegar na sua empresa e já estar sendo ingressado, mais ou menos igual hoje acontece com desenvolvedores. O cara sai da faculdade, vai virar um desenvolvedor, ele já entra numa empresa que tem um Git, já tem um Jenkins, já tem deploy, ele já usa um framework, uma IDE e assim por diante. A ideia é que a gente também comece a ter essa era da infra ágil, onde eu entro numa empresa e já está tudo lá automatizado, e eu não só preciso aprender a instalar um Apache, um Postfix, um Zabbix, um Bacula, eu também tenho que aprender a administrar essa infra dentro de ferramentas de automação. Então, essa é a ideia da timeline, para a gente ver aí que estamos 10 anos, passaram-se 10 anos desde que surgiu, e a gente ainda está muito atrasado em relação a isso. Bom, nós, sysadmin, precisamos evoluir, automatizar, colaborar e versionar. É simples, né? É fácil falar. Enfim, precisamos ser ágeis. Deixar a nossa infraestrutura quanto mais automatizada, para que você tenha entregas rápidas e uma união com a área de desenvolvimento sem guerra, vamos dizer assim. Fácil falar, difícil fazer? A minha ideia aqui na palestra é tentar mostrar para vocês que é fácil falar e não tão difícil fazer, vamos dizer assim. Né? É óbvio que para empresas que já têm seu parque todo de TI, existe uma quebra de paradigma e um trabalho, um esforço inicial de você automatizar ou, por exemplo, puppetizar a sua infra. Mas a ideia é que, na hora que você entende o objetivo, você consegue, pelo menos, voltar para a sua empresa, por exemplo, se você administra a sua infra, ou se você tem poder decisório na administração da sua infra, que você consiga, pelo menos, fazer com que novos ambientes já nasçam de uma maneira ideal. E depois você vem com o seu legado, que ou ele vai morrendo, ou você vai tentando fazer com que ele entre nesse ambiente. Vamos falar um pouquinho aí de como tentar evoluir isso. Primeira coisa que você teria que pensar, vamos dizer... Primeira não, né? Eu acho que não tem uma ordem de fatos para serem feitos. Mas, na classificação que eu coloquei aqui na palestra, uma das coisas para você poder evoluir de uma infra tradicional para uma infra ágil é você ter ambientes transitórios. O que é isso? Seriam ambientes dinâmicos. Né? Nasce e morre ambientes a qualquer hora. Com virtualização e, principalmente, o boom da cloud, né, e a AWS aí na jogada, é extremamente possível você fazer isso. Hoje, lá na For Linux, a gente usa 2 recursos super simples da AWS, quem usa a AWS vai conhecer,
que é o gerenciamento de contas ali. Eu tenho uma conta pai, que é for Linux, e aí eu tenho contas filhos, onde eu tenho parques de servidores nessas contas, de forma que eu consigo dividir, não só por tag, que é outra opçãozinha lá da AWS, mas eu consigo dividir faturamento. Então, hoje eu sei exatamente quanto eu gasto de produção, quanto eu gasto de homologação e quanto eu gasto de desenvolvimento. E o fato de você conseguir separar isso nos permite, por exemplo, a nossa conta de desenvolvimento. A gente tem um painel dentro da For Linux que o desenvolvedor liga. Então, ele chega para trabalhar, ele vai começar a codificar lá, por exemplo. Ele vai começar a codificar, ele vai ter que fazer commits. Esses commits geram testes, que geram deploys em homologação. Esse ambiente todo ele só é ligado à medida que a empresa está funcionando, de forma que eu reduzo o meu custo. Então, hoje, que é feriado, e a metade da For Linux está aqui no evento, todo o meu ambiente ali de desenvolvimento ele está desligado. E ele liga, o desenvolvedor mesmo liga, e alguns ambientes eles têm horários para ligar e para desligar, porque aí já é meio que padrão, horário comercial e tal. Então, o fato de você ter a AWS faz com que, ou outra cloud, enfim, ou virtualização dentro da seu próprio data center, faz com que você consiga ter os tão famosos sonhos de nós, sysadmins, que é o ambiente de produção, homologação e desenvolvimento. E que o ambiente de homologação seja idêntico ao de produção. Porque o maior problema que eu vejo, desses 10 anos que eu administro infraestrutura, é que o cara fala assim, mas no ambiente de homologação está funcionando. Aí o cara põe em produção e não funciona. Aí você vai descobrir que o cara, no ambiente de homologação, que ele tem acesso, ele fez uma instalação, sei lá, de uma biblioteca, de uma dependência, e qualquer coisa do tipo que ele não pensou na produção. Então, hoje, na For Linux, com as contas separadas e o recurso de imagem deles, que chama AMI, a gente consegue gerar ambientes de homologações dinâmicos. Então, eles não são eternos. O desenvolvedor ele pode fazer o que ele quiser no ambiente de homologação, e aí está funcionando a aplicação, e na semana que vem o ambiente de homologação já é, de novo, um clone de produção. E aí eu garanto que sempre a homologação é um clone de produção. Então, se fez deploy em homologação, funciona deploy em produção da mesma maneira. Óbvio que tem outras coisas por trás disso, mas ambientes transitórios só é possível hoje. Antigamente era um custo muito caro para uma empresa de manter 3 ambientes, desenvolvimento, homologação e produção. Hoje você consegue ter isso a custo quase zero, porque na AWS você paga se você usa. Então, eu não vou fazer deploy essa semana, a equipe não está aqui, deixa o ambiente desligado. Produção 24/7, não tem como. Outra coisa que, para evoluir, que a gente teria que começar a pensar, ambientes com gerência de configuração. O que é ambientes com gerência de configuração? Eu vou falar de Puppet, mas tem Chef, Chef Engine, usa o que cada um gosta. O princípio é o mesmo. É você ir atrás de ferramentas que fazem a infra para você. Acabou. Hoje, se você pensa assim, preciso subir um servidor Apache com PHP e Postgres para subir uma aplicação. apt-get install, Apache, Post, não, isso não existe mais. É um botão, um servidor novo na AWS, associa ele a um grupo no Puppet, e o Puppet vai lá, instala Apache, PHP, MySQL, e faz toda a configuração para você. Essa é a ideia de gerência de configuração. Quando eu dou essa palestra, ou às vezes vou num cliente fazer uma apresentação sobre gerência de configuração, sempre vem uma pergunta assim, pô, Gabi, então Shell Script já era? Tem uma palestra do Júlio, acho que foi ontem, ou vai ser hoje. Shell Script já era? Joga fora tudo o que eu sei de Shell Script, o Python, Perl. Pelo contrário, o Puppet ele vem para somar. O Puppet com Shell Script, Puppet ele automatiza a sua infra, mas ele não faz tudo. Você precisa algumas coisas ainda scriptar, mas por que não esse script ser chamado pelo Puppet e você garantir também versionamento e assim por diante? Então, se você usa uma gerência de configuração, você tem padronização, porque você faz com que todos os servidores, por exemplo, Apache, PHP e Postgres, eles nasçam do mesmo jeito, porque não é mais você que fez, nem o seu funcionário júnior, nem o estagiário, é o Puppet que está fazendo aquele ambiente.
automatização das tarefas, né? Você tem tarefas que você consegue colocar, maior controle e integridade, porque você acaba tirando aí o erro humano. Tudo bem que sempre tem seus pós e contras. Quando a gente fala de Puppet, eu não sei se vai ter alguém aqui na sala, né? Mas você também tem aquela, puta, Puppet faz tudo, é maravilhoso, show de bola. Mas você tem aquelas histórias tristes, do tipo, eu fiz um manifest lá, aí associei um parque de servidores, e na hora que aplicou, parou o parque inteiro. Alguém já aconteceu isso? Aí, o cara foi valente de falar isso. Eu já conheci pessoas, histórias, né? Que o cara parou assim, 300 servidores no peixe urbano. Ou na B2W, são pessoas que eu conheço. Porque ele aplicou um manifesto e tinha certeza que aquilo estava funcionando, mas, opa, a infra dele não estava padronizada. Então, na hora que ele pega um padrão e aplica em todos, alguma coisa acontece. Por isso que é mais difícil quando a infra já existe. Né? Tem um colega meu que trabalhava na Local Web, agora ele está fora do Brasil, que lá é chefe. E ele chegou lá, alguém pediu, ele tinha acabado de entrar na empresa e ele entrou para fazer automatização, ele trabalhava na UOL, foi para a Local Web. Ele acabou de chegar na empresa, pediram para ele fazer alguma atividade, ele viu que estava tudo lá no chefe, ele foi lá e pediu para rodar lá os clientes. E parou o parque inteiro, porque ele não sabia que a automatização não existia, era só superficial. Né? E aí depois eles foram arrumando. Então, a automatização é maravilhosa, mas também tem as histórias tristes, principalmente quando você não nasce automatizado. Você vai pôr automatização numa infra que foi criada de forma manual e tal. E velocidade nas mudanças e alterações. Pensa que, se você tem um Puppet controlando, na hora que você instala um Apache PHP e Postgres, e agora alguém te pede um outro módulo, vamos habilitar HTTPS, ou vamos habilitar qualquer outro módulo do Apache, ou serviço, você vai lá no manifest, escreve lá meia dúzia de linhas de código, né, abstrato, linguagem declarativa, e pronto, você consegue fazer isso no seu parque inteiro. A versão do Zabbix, do agente do Zabbix mudou, eu tenho um parque de 50 servidores. Bom, por que não pedir para o Puppet agora garantir que é a versão nova lá do Zabbix, que vai entrar aí 3.0 dentro dos servidores? Então, você tem uma agilidade de mudanças fora o controle. Né, somados com Shell Script. Aqui tem um exemplo de um cliente nosso que ele nasceu, eu vou contar um pouco mais da história desse cliente nos próximos slides, mas ele nasceu uma infra específica, não a infra dele inteira, mas uma infra específica, que fomos nós da 4Linux que implementamos. Ele nasceu já puppetizado, controlado com todo o mundo idealzinho de DevOps. Aqui tem uma tela do Puppet, onde o deploy de produção, ele não é feito de forma automática, obviamente, mas o deploy de homologação é feito de forma automática, passa nos testes lá. Quando passa nos testes lá, é um ambiente Java, né, de desenvolvimento Java, não PHP. Quando passa nos testes do ambiente de homologação, esse pacote .or, ele é armazenado no Nexus, e fica lá o pacote. Aí o pessoal de desenvolvimento abre uma solicitação para o pessoal de operações, falando, olha, a versão, vou pegar um exemplo aqui de aplicação dele, SGN. A versão do SGN, agora, não é mais a 4.6.1, é a 4.7. A mocinha de operações, que não sabia Linux até um mês atrás, ela vem aqui nesse painel, dá um editar ali, vai no SGN, põe 4.7. Pronto, o Puppet aciona o Jenkins pega o OR no Nexus, depois volta para o Puppet, faz deploy num JBoss AS7. Então, o fato, ela só vem aqui, dá um edit, troca aqui, aí ela tem duas opções, ou esperar o próximo momento que o Puppet vai, né, o Puppet Agent vai, ou ela vai ali no Live Management e clica para fazer o deploy agora. Escolhe lá o servidorzinho aqui do SGN, clica lá em Run, aí o Puppet dá um Puppet Agent de forma gráfica, vamos dizer assim. Então, esse é um exemplo de uma infra maravilhosa, onde deploy, eu só pôr lá e coloco. Você imagina quantos deploys eles fazem por dia? É dinâmico, é constante, porque é uma variável que eu mudo, o resto tudo funciona. Tá? Então, esse é o exemplo do Puppet aí.
Próximo, controle de versões em tudo. Esse eu acho que é o mais legal, é o tópico mais novo, porém o menos usado, né? Que é o fato de você conseguir pensar no seu Debian, no seu Ubuntu, no seu Red Hat, ele versionado por um Git. Aí você tem duas formas, dois pontos de vistas aí, né? Um seria você puppetizar tudo e colocar o seu puppet no Git. Ou seja, eu puppetizei tudo, que é o caso lá desse cliente, que é a CDN, eu puppetizei tudo e pego o Puppet Master, que tem lá todos os manifestos, os templates, os arquivos, modelos e assim por diante, e eu jogo no repositório Git. Então, qualquer alteração que se faça, eu consigo fazer uma branch lá, fazer uma alteração, não deu certo, eu volto a outra branch e os arquivos até do Puppet, né, o manifest que alguém fez errado ou qualquer coisa do tipo, fazendo com que aplique de novo no meu parque de TI. Então, esse é o melhor cenário. É o mais doloridinho de fazer, mas é o melhor cenário. Puppetizar tudo e colocar o seu Puppet no Git. Automaticamente, você tem toda a sua infra versionada, porque está tudo sendo controlado pelo Puppet. Pô, Gabi, mas eu não tenho Puppet na minha infra, então eu não posso usar Git, né? Não, você pode colocar o seu Linux no Git sem o Puppet. Ou seja, eu tirei um print aqui, porque o SSH estava absurdo, então eu acabei de tirar esse print. Esse aqui é um exemplo de um ambiente da ForLinux. Como eu falei para vocês, a ForLinux é uma empresa de treinamento. E a gente tem treinamento EAD, que inclusive é os treinamentos que vão ser sorteados aqui para evitar a viagem, né, que vocês são de vários lugares aí do Brasil. Esse cara aqui, por exemplo, é um dos meus servidores de Moodle e eles vão auto-escalando na AWS. Né? Então, eu tenho um servidor principal, eu uso o load balance da AWS e ele vai escalando com o CloudWatch lá. Quando tem um maior processamento, ele vai escalando automaticamente. Então, hoje essa infra do EAD é a nossa infra, vamos dizer, vitrine. Né? Ela nasceu toda puppetizada, com Git, fazendo deploy, rollback de banco de dados e assim sucessivamente. Mas só para vocês terem um exemplo. Eu não tenho Puppet na jogada, vamos imaginar. Então, o meu Moodle ali, tá vendo? Uma pastinha Moodle. Quem conhece o Moodle sabe que o Moodle é uma aplicação de PHP, Apache, Postgres ou MySQL. Então, ele basicamente, você explode lá o arquivo, a pasta dele no var www, você praticamente tem o Moodle pronto ali para você usar. Então, o meu var www Moodle, por exemplo, ele tem um arquivo, um .git, né? E ele tem todo esse var www Moodle, por exemplo, num Git meu. E eu vou criando branches. Então, hoje, por exemplo, eu uso, obviamente, o próprio processo do Moodle, que o Moodle já gerencia ele mesmo, né, com o desenvolvimento dele mesmo com Git. Então, vejam ali ó, que eu tenho hoje uma branch, que é a que está em produção, for Linux 29 stable. Né? Se eu for agora para a versão, por exemplo, 3. Não as 2.9, a 3.0 do Moodle, eu simplesmente vou nessa pasta, trocar de branch, obviamente, quando o Moodle disponibilizar, e vou fazer, eu chamo o Puppet, fazendo um snap, tanto do Moodle Data quanto do banco de dados, e atualizei meu Moodle. Não deu certo, alguns módulos não são compatíveis ou qualquer coisa do tipo, eu volto para 2.9, também volto via Puppet, o snap do Moodle Data e do banco de dados, eu tenho, obviamente, de novo, a versão 2.9. Então, hoje a gente já consegue ir e vir nas versões do Moodle de uma forma muito automatizada e fácil. Né? Vou dar um exemplo aqui, ó, a próxima telinha. Fechou a minha apresentação. Próxima telinha aqui ó, é o meu GitLab, um usuário próprio do Moodle.
tendo todo o meu ambiente de Moodle aqui versionado. Então, eu tenho o core ali, que é o equipe DevOps Moodle, e todos os plugins adicionais que eu uso do Moodle, eles também são versionados de forma que eu possa controlar a versão, se é compatível com a versão do Moodle 2.9, 2.8, assim por diante. Então, esse aqui é um cenário de GitLab, que é aquele Git que está lá em modo texto, eu consigo visualizar tudo aqui no gerenciamento do GitLab. Então, hoje, meu Moodle ele é todo versionado através do Git. Outro carinha aqui, ó, automatize com pipeline de entrega, que foi o que eu comentei com vocês aí do Jenkins, né? Vou mostrar um exemplo aqui de outro ambiente da For Linux, e aí é uma relação muito próxima, é que agora aqui não tem ninguém de desenvolvimento aqui da For Linux, né? Para a gente falar como a gente se ama e funciona. O cara, eles estão lá na... Fez assim o Denis. Como a gente se ama e funciona. Esse aqui é um ambiente, por exemplo, de desenvolvimento de um sistema que a gente tem lá, e a gente tem o Jenkins com os jobs, né, que fazem os testes, PHP Unity, CS, vai fazendo os testes de desenvolvimento mesmo, e eu, através do próprio Jenkins, eu tenho uma pipeline de build. Então, se vocês olharem ali embaixo, eu tenho essa aplicação, ela é back-end PHP e front-end Angular. Então, eles acabam só se falando por APIs. Tal. Então, aí, por isso que eu tenho 2 jobs aqui. Então, eu tenho toda vez que se faz um commit em alguma melhoria ou correção de bug no PHP, eu rodo também o job de testar, fazer os testes de front, que é com Angular JS. E, por último, aqui, que acaba sendo o meu job, vamos dizer assim, é um job que, uma vez que passou, os dois passaram, tanto o back quanto o front, estão com os testes funcionais, entra um último job, que é o job de operações, que através do Jenkins ele chama o Ent, e dentro do Ent, lá no build XML, eu tenho um deploy direto no meu servidor Zend. Esse ambiente aqui, ele está dentro de um Zend server. Então, hoje, a gente, com cliques de commits, a gente já faz o deploy em produção. O desenvolvedor já consegue, depende muito da filosofia da empresa, dependendo da aplicação, mas a gente já consegue fazer deploy direto em produção, tudo automatizado pelo Jenkins. O Jenkins cuida aí dessa parte de integração e deploy contínuo. Monitore tudo. Né? O que adianta você ter uma infra toda maravilhosa, papetizada, ela ainda vai continuar falhando, a gente ainda está no planeta Terra, e a gente ainda está no mundo onde as coisas param de funcionar a qualquer momento. A ideia é que a gente trabalhe para que isso não aconteça. Né? Então, monitorar tudo é usar os ABICs, aí a gente usa os ABICs lá na For Linux como ferramenta de monitoração, usar os ABICs para você saber exatamente o que acontece na sua infra. Indo um pouco além, eu acho que quem é sysadmin aqui, quem usa as ABICs, só para eu... Beleza, vocês estão falando minha língua. Eu tenho 5 anos de For Linux agora, né? Voltei agora. Fiquei 6 anos fora e voltei há 5 anos. Eu acho que a gente nunca teve uma maturidade de ABICs como a gente está tendo há uns 2 anos para cá. Porque quando a gente fala de ferramenta de monitoração, a equipe de infra, né, ela já pensa assim, vou monitorar todos os meus hosts, meus ativos, eu vou monitorar disco, eu vou monitorar processador, eu vou monitorar, e esquece um pouco do negócio. Né? Do negócio, é importante monitorar todas essas coisas, é importante fazer triggers que não tenham mais falsos positivos do que realidade, mas também é importante monitorar os ABICs para negócio. E a gente vem evoluindo um pouco essa ideia dos ABICs para negócio. Também fazendo monitoramento baseados em testes, principalmente depois aí da versão... Eu acho que vai fechar de novo, gente. Meu LibreOffice está... Vou mostrar umas telinhas para vocês rapidamente aqui de como seria mais ou menos alguns ABICs para negócio. A gente tem um mapa totalmente diferente do que a gente está acostumado, nós, né, esses admins, fazer, que é o roteador, e aí um monte de setinha, um monte de interligação
como é que fala? Aqueles risquinhos que ficam aqueles gráficos confusos, e a gente tem um cliente, esse é um print do ambiente da CDN, isso é uma screen baseado em gráficos que foram feitos, obviamente, e aí você tem aqui uma tela que fica lá no painel deles, mostrando exatamente as camadas, né, que obviamente o cliente que decidiu do jeito que fazia, e os serviços que estavam monitorando. Não só assim, como você também tem esse mesmo screen para homologação e a mesma screen para desenvolvimento. Esse cara aqui é o ambiente deles, e ali é alguns servidores que eles têm fora. Aí você tem a monitoração tradicional, que é super importante, criar gráficos aí padronizados, ou pelo menos unificados, para você ter uma melhor visualização. E aí você tem algumas coisas que as pessoas acabam deixando um pouco de lado, principalmente nós de TI, deixando um pouco de lado, que é usufruir do SLA, né, de ter uma visão mais de negócio. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de alguns serviços de TI, né, que a gente agrupa aí, links da ForLinux, serviço de VPN, se você abrir ali, ele vai mostrar a VPN do cliente, a VPN do servidor, quer dizer, o que está falhando quando eu falo que o meu serviço de VPN ele não atingiu 100% do seu SLA, por exemplo. Aí eu tenho minha disponibilidade de servidores ali, de forma que eu consigo gerar um gráfico, né? Vou dar um exemplo aqui que, recentemente, a gente teve um caminhão que passou lá na frente da ForLinux, a gente ficou um dia inteiro sem link, porque ele derrubou um poste. E aí é nítido você ver exatamente aonde está o seu nível de SLA sendo, como é que fala? Alterado aí, vamos dizer, né, ou infringido. Então, esse seria mais algumas ideias de você monitorar pensando em negócio. Web cenários para testar o monitoramento também pensando em negócio. Essa é uma outra aplicação que a gente tem lá no ForLinux, e a gente criou um fluxo de acessar o servidor, autenticar, validar e deslogar. E a gente controla o tempo que isso demora, porque também não adianta estar um ping lá e estar up, e o cara demorar 5 minutos para logar, ou não está usável para o usuário, né, ou para o cliente. Então, essa é uma ideia de web cenários aí que você pode criar dentro do próprio Zabbix para você testar se sua infra está entregando um ambiente razoável, vamos dizer assim, para o seu usuário interno ou cliente. E finalzinho aí, gente, eu sei que está super corrido as palestras, eu acho que eu já estou até estourada. Gerencie sua equipe de forma visual. A gente adotou a metodologia Kanban, não sei se vocês usam, né? A gente adotou a metodologia Kanban a partir do ano passado, né? Existe uma cultura que tem que ser mudada, obviamente, igual quando os desenvolvedores começaram a trabalhar baseados em sprints, a gente adotou a metodologia de Kanban para gerenciar tudo o que está sendo feito na nossa infra. Então, aí é um dashboard, né? A gente usa o Kanban Flow, é um dashboard, por exemplo, de como eu gerencio minha área hoje. Então, eu tenho todas as coisas que a gente quer fazer, todas as coisas que estão em planejamento, do novo planejamento, são coisas que já estão mais maduras, já tem uma board com quais são as etapas, qual é a entrega, assim por diante. Aí a gente aloca um analista e põe em execução. Coisas pendentes acabam voltando para nós, líderes, né, que eu gerencio junto com o Rodrigo, que é um coordenador. Quando termina, entra no aceite e a entrega da RAT, que é uma documentação, e aí um histórico aí das coisas que a gente já fez. Esse board é um board gerencial, eu sei de tudo que está fazendo. Se vocês repararem, cada task, eu tenho exatamente o link que vai para a board daquele projeto, né? Então, eu tenho uma board geral, onde o líder da área, né, que sou eu e mais o coordenador Rodrigo, a gente tem uma visão do que está acontecendo na infra hoje. E cada um que você clicar aqui, você vai para uma board do projeto, que aí tem as tarefas, e tempo estimado e assim por diante. E aí a gente tem uma outra board, que aí eu tenho os meus analistas, tá vendo? Ali ficam projetos disponíveis, coisas que estão paradas no líder. Aí Alisson, Antônio, Bill, Daniel, Diego, Helder, são os analistas de infraestrutura. Isso é comum para quem é desenvolvedor. Foi uma mudança na nossa área quando a gente começou a passar isso para os analistas. E teve uma boa aceitação, né? O cara gosta de ver. Ele chega hoje, eu até queria mostrar a agenda nossa.
Ele chega hoje, ele descobre o que ele tem que fazer, ele entra no Kanban, ele tem o detalhamento completo de algo que eu passei e ele sai fazendo o trabalho dele. E eu vou acompanhando através de Kanban, sendo notificado, tal, tem uma integraçãozinha que a gente faz para criar as tasks e tal. Então, isso eu acho que facilitou muito a gente conseguir ir evoluindo aí a administração da infra. Para encerrar, qual que é o tempo aqui, gente? Então, até que eu estou no limite. Para encerrar, aí, eu queria falar um caso de sucesso da CDN. Né? A CDN é uma empresa de comunicação corporativa, acho que muitos já devem ter ouvido falar, uma das maiores agências do Brasil aí de relações públicas. Ela tem contas de governo, TAM, um monte de empresa. Qual que foi o desafio lá na CDN? Né? O André, que era o diretor de TI lá, ele tinha uma necessidade de integrar a área de operação com a área de infra e melhorar um pouco a ideia da integração e deploy contínuo. Então, ele tinha um ambiente que essas aplicações existiam e ele estava disposto a criar um novo ambiente, porque eles até contrataram uma empresa de desenvolvimento de software lá para inovar a aplicação, e estava disposto a gerar um novo ambiente baseado, tudo sendo feito pelo Puppet, usando ferramentas de automação. Então, o que a gente fez lá? Foi em 2014, esse ano eles estão. É uma infra de uma média de 30 servidores. Né? A gente tem a área de desenvolvimento aqui com o grupinho GitLab, Jenkins, Sonar e Nexus, que é aquilo que eu comentei com vocês, que é o repositório lá. Tem Maven também para gerar as dependências e tal. Mas esse é o conjuntinho. A área de desenvolvimento, ela... Só para vocês terem uma ideia, que não vai ficar tão claro, exatamente esse desenho que foi colocado na proposta do cliente é o que está nos ABICs hoje. E ele consegue ter a visão da infra dele exatamente do jeito que ele contratou com a Forlino. Então, quando eu mostrei para vocês, eu mostrei produção ali. Né, esse cara aqui é de homologação, ó, Prod 1 e tal. Então, ele tem screens que ele vai fazendo slide show lá nos ABICs e ele consegue ver a infra exatamente do jeito que ele contratou. Bom, resumindo, a ópera aqui tem um ambiente de desenvolvimento, onde eles produzem lá no Eclipse. O Eclipse tem um plugin lá para o Git. Então, o cara está programando, ele faz um commit. Se existe a tag lá dentro do código de homologação, esse commit que é feito no Git já tem um hooks que fala, né? Um hooks que dispara no Jenkins, o Jenkins vê que tem um commit novo, ele faz deploy em produção naquele mesmo minuto. Tá? O Jenkins já faz isso para eles. O desenvolvedor ele só precisa commitar, ele vai lá em homologação, se ele der um F5, já tem a aplicação com a nova versão lá. Terminou de fazer a homologação, vamos dizer, daquela versão, ele muda uma tag na hora de fazer o commit, numa branch lá do Git, ele muda uma tag e faz o commit. Quando ele faz o commit para a produção, acontece todo o processo novamente de Jenkins, fazer o teste de código e tal, só que eu não disparo via ent o deploy no JBoss, para não ser, commitou, meu ambiente de produção vai ser atualizado. Ele para e aciona um chamado para o pessoal de operações. Aí o pessoal de operações vai naquela telinha que eu mostrei para vocês da versão, o chamado é fazer deploy em produção do SGI, do SGN, que são o SGP, que são os sistemas deles lá, fazer deploy em produção da versão 4.2 do SGN. O pessoal de operações recebe o chamado no mesmo momento, em produção, altera no Puppet e aí só toma a decisão se vai rodar agora ou esperar o Puppet ir lá e fazer o deploy. Né? Do jeito que está lá, eu garanto, como é o Puppet que faz, eu tenho um manifest chamado Apache, eu tenho um manifest chamado Load Balance, que é o Apache Proxy ali em cima, eu tenho um manifest chamado JBoss AS7, ou seja, todos esses JBoss, vamos contar ali, 1, 2, 3, 4, 5... 10, uma média de 10 JBoss, eles nasceram do mesmo manifest do Puppet, da mesma forma. Aí muda só as configurações de
de aplicação. Hoje é esse ambiente. Ele nasceu puppetizado, numa infra ideal, com dev, homologação e produção, e monitorado pelos ABIs, que foi a telinha que eu mostrei ali para vocês. Qual é a conclusão, né? Se a gente pensar na nossa infra, da forma como a gente pensava antes, de fazer a coisa manual, a gente nunca vai estar preparado para o DevOps, né? A gente sempre vai estar atrás do pessoal de desenvolvimento, né? Obviamente, se fosse uma palestra de desenvolvimento, a gente estaria falando também de fazer desenvolvimento usando metodologias ágeis. Mas eu acho que isso já é uma maturidade maior no mercado hoje em dia. Na área de infra, eu acho que ainda falta amadurecer. E não está difícil. Com AWS, virtualização, não está difícil. Esse ambiente todo aí fica dentro de um VMware ESX da CDN. Gente, era isso que eu tinha para falar. É só a mesma coisa que eu falei. Eu tenho um cartão aqui, eu acho que não vai dar tempo para a palestra, eu vou fazer o sorteio, aí depois eu posso, palestra, perdão, de perguntas, eu vou fazer o sorteio, aí eu libero a sala, qualquer coisa assim, e aí quem tiver pergunta, pode me fazer, pode vir aqui na frente, pode pegar meu cartão, metralhar meu e-mail. A gente está fazendo uma coisa bem legal lá na For Linux, também para os nossos clientes, e acho que vale, quem é sysadmin aqui e ainda não está indo nessa onda, né, dessa onda do infra-ágil, acho que vale começar devagarzinho, mas começar a pensar nessas ferramentas como uma ferramenta auxiliar para você ter uma melhor gestão e controle da sua infra. Dani, vamos fazer o sorteio, aí depois eu posso até abrir para perguntas se tiver tempo. Quem não fez? Cara, eu não tenho nenhuma aqui. Pega lá. Quem não preencheu, pega ali com ela, preenche o nome rapidinho e a gente já joga aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta nesse meio tempo. Cara, eu só vou pedir que ela, mocinha, você pode pegar o microfone, moça? Moça do evento. Oi. Você pode dar o microfone para ela? Gente, eu sou extremamente surda, por isso que eu estou pedindo para vocês pegarem o microfone, tá? Oi, bom dia. Me vê se está no on aí. Tá, alô? Alô? Calma aí que a mocinha do evento vai ligar. Alô? Oi. Beleza. Certo. Na experiência que vocês têm na utilização de Puppet para fazer auto-deploy, principalmente vindo do Git, como que vocês estão fazendo a parte de banco de dados, quando o teu deploy depende de alteração de banco? E se estão fazendo, como vocês estão tratando o rollback, se for necessário? Eu vou dar o caso lá da CDN. A gente, na hora de fazer deploy, vai um arquivinho de alterações do banco, alter, update, delete, alguma coisa assim. E aí ele coloca na hora dentro de um pacotinho. O Puppet, ele coloca dentro de um diretório lá. O Puppet, ele tem, hoje, um manifest que, olha, se tem um arquivo que é diferente do anterior, né, que é alguma coisa .sql, que é diferente do anterior, ele tem um manifest que roda só para fazer a parte do banco de dados. Então, eu faço um snap, um dump, né, eu faço um dump da base, jogo num versionamento, aplico via Puppet mesmo, faço lá um exec e rodo. Se eu quero fazer rollback, não sei se você percebeu aqui, ó, vou tentar voltar aqui sem ele travar. Dentro do Jenkins, eu acho que eu não pus o Jenkins da CDN. Ó, esse é o nosso, né? Mas dentro do Jenkins tem um SGN rollback. E aí, do mesmo jeito que a gente trata o Puppet, na hora de fazer o SGN rollback, ele tem que passar a versão. Aí eu tenho um dump versionado, eu tenho um OR versionado lá no Nexo, eu rodo um outro manifest, é o mesmo manifest, só que eu tenho uma variável, ao invés de ficar fixo. E aí 4.0 do SGN. Aí ele volta o banco de dados, a gente tem um manifest que faz isso. Funciona perfeitamente. O nosso Moodle também é assim. Eu vou mudar a branch lá para 3.0, eu tenho sempre um manifest do Puppet, eu nunca mudo eu lá no Git, é o Puppet que faz, eu tenho um exec que faz um dump. No caso do Moodle, eu ainda preciso fazer,
via API da AWS. Eu rodo uma clonagem do meu Moodle Data, que é um EBS, e aí, na hora que eu coloco a versão, eu volto a esse mesmo ambiente. Então, o Puppet hoje faz isso. A Door é um manifest um pouco mais elaborado para você ter a flexibilidade de colocar a versão e ele sair dentro do template, aonde você files, aonde você quer colocar, a gente deixa via Git isso, aonde você quer colocar o arquivo para ele poder voltar. A gente sempre versiona. Gente, eu vou fazer o sorteio e depois vocês podem fazer pergunta aqui embaixo mesmo, tal. É só pegar? Oi? Isso, eu vou descer. Bem, beleza. Vou pegar um aqui. Ah, os sorteios? São 2 cursos, gente, e um Tux, tá? Então, eu vou sortear pela ordem aqui. São o quê? São 2 cursos e um Tux. Ok. Primeiro curso vai para Robert José Pimentel. É Robert mesmo? Você pega lá? O segundo vai para Rodrigo Freitas de Deus. Você? Não? Paulo Rodrigo é eu, né? E agora um Tux, é esse, hein? Que geralmente o pessoal quer o Tux, não o curso. Alessandro da Silva Reis. Pode vir pegar aqui. Gente, quem quiser meu cartão está aqui na frente. Quem quiser falar, eu vou ficar lá fora, porque a gente é meio que expulso aqui.